Turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar mais uma aula, tá? Ainda nós vamos continuar falando sobre a Ásia, tá? Esse super continente que tem no planeta, que a gente já vem falando sobre ele há algumas semanas. Mas hoje a gente vai começar com uma nova série sobre a Ásia, tá? Falando sobre os aspectos populacionais e econômicos, tá? Então, nas aulas anteriores, a gente comentou bastante sobre as regiões, as suas características, falamos sobre as questões físicas, falamos sobre os problemas, né, que ocorrem de modo geral, e hoje nós vamos falar sobre a população propriamente dita, ou seja, nós vamos falar sobre os habitantes, as pessoas que vivem na Ásia e como que se deu também o seu processo histórico ao longo do tempo, tá bom? Então, antes de começar propriamente dito falando sobre a história, enfim, da população, vamos pegar um diagnóstico geral, né? Um apanhado de informações sobre a população asiática, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a população, né, da Ásia, quer dizer, a população da Ásia é a maior do mundo, né? Então, a Ásia concentra a maior população da Terra, tá? Então, aqui a gente está falando sobre número de pessoas, ou seja, a maior parte das pessoas que vivem no planeta Terra habitam no continente asiático, tá? E a gente aí tem como destaque a Índia e a China, tá? Que são países mais populosos do mundo, ou seja, são países que numericamente têm as maiores populações do mundo, tá? Além disso, a população da Ásia, ela tem um contraste étnico, cultural e religioso, ou seja, tem uma diversidade, né, de cultura, de etnia e de religiões dentro do próprio continente, tá? E a maioria da população ainda vive nas áreas rurais, tá? Então, existem duas possibilidades, áreas urbanas e áreas rurais, e a maior parte da população vive nas áreas rurais, ok? Além disso, nesse continente existe uma grande disparidade de renda da população, ou seja, aqui a gente tem uma desigualdade financeira, tá? Entre a própria população, ou seja, tem uma população, né, que a maior parte é muito pobre, é muito precária, e ao outro lado existe a concentração de renda, tá? Onde existem porções da população e cidades que são muito ricas, né? Cidades, países, tá bom? Então, uma pequena minoria, tá? A classe média impulsiona a economia do continente. Então, quando a gente divide a população em classe baixa, média e alta, a gente faz, na verdade, uma comparação em relação à renda e poder de compra, tá? Poder aquisitivo. E uma parte considerável da população ainda vive abaixo da linha da pobreza, ok? Então, esse é um relatório assim, mais geral sobre a Ásia. E ainda tem um outro fator aqui, que existem países cuja população cresce rapidamente, ou seja, o número de pessoas dessa população aumenta, né, rápido, e em sua maior parte jovem, né? Ou seja, a maior parte da população tá ali na faixa dos 30, 40 anos, tá bom? 30, 40, 50 anos. Como a da Índia, tá? E outros países cuja população se encontra envelhecida, como a do Japão, né? Então, no Japão, a maior parte da população, né, ou consideravelmente boa parte dela, já chega ali, né, de ser pessoas com 50, 60 e acima dessa idade, tá bom? Então, esses são os principais contrastes, as principais diferenças, tá? E aí a gente começa a entrar, aprofundar, na verdade, a matéria e a entrar em alguns aspectos. Então, vamos começar a falar sobre a urbanização, tá? Vamos começar por aqui. O que significa, o que a gente fala quando usa essa palavra? O que é a urbanização? A urbanização nada mais é do que o crescimento das cidades. Só que aqui vão ter dois
dois pontos diferentes de crescimento de cidade. O primeiro, a gente fala em termos numéricos, ou seja, pessoas migrando do campo para a cidade. Tá? Então, o número de habitantes, o número de pessoas vivendo, né, no perímetro urbano cresce. E a gente também pode falar de aumento da cidade em termos de infraestrutura, ou seja, em termos de construção, tá? Então, é a construção de prédios, a construção de rodovias, a construção de escola, a construção de postos de saúde, enfim, construção propriamente dita. Então, existem esses dois critérios, né? E os dois são considerados no processo de urbanização. Então, a gente vê um aumento mesmo físico da estrutura da cidade e o aumento do número de pessoas habitando nela, tá? Então, na Ásia, né, passou por um intenso processo de urbanização, ou seja, foi uma urbanização que a gente costuma dizer que é boom, né, aquela urbanização que explode em pouco tempo. As cidades, elas começam a crescer, tá? E como eu disse, né, no caso, foi porque houve um considerável movimento de pessoas que deixam o campo para viver nas cidades, tá? A Ásia abriga os quatro maiores aglomerados populacionais do mundo, ou seja, as 4 regiões onde se tem um maior número de pessoas vivendo, como Tóquio, Japão, Nova Delhi, na Índia, Xangai, na China e Mumbai também, na Índia, tá? Então, esses são os 4 maiores aglomerados urbanos, ou seja, são cidades muito cheias e são cidades também com regiões metropolitanas muito grandes, ou seja, são cidades, né, que vão se agrupando em outras cidades e formam uma cidade muito grande, tá bom? E esses aglomerados urbanos, né, é de até 1 milhão de habitantes, apresentam as maiores taxas de crescimento, tá bom? Então, tipo, é muita gente, tá bom? As taxas de urbanização variam consideravelmente entre os países. Por exemplo, Singapura, Catar e Kuwait, a taxa de urbanização é acima de 98%, ou seja, mais de 98% da população vive nas cidades. Já na Índia, no Nepal, Camboja e Vietnã, a taxa de urbanização é inferior a 35%. Então, não tem como chegar e falar da Ásia, né? Sem considerar as suas sub-regiões, sem considerar as suas especificidades, tá bom? Então, lá existem os dois extremos, né? As cidades muito grandes e praticamente as regiões onde esse processo de urbanização é muito inexpressivo, tá bom? E agora a gente vai começar, né, a voltar a falar sobre região por região da Ásia, tá? Então, na Ásia, ela tem várias regiões, tá? Se você ainda tá em dúvida nisso, volta nas aulas anteriores que eu falo sobre cada uma dessas regiões, tá? Então, nós temos o Oriente Médio, a Ásia Central e Setentrional, nós temos o Sul da Ásia, o Leste da Ásia, o Sudeste da Ásia também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar, né, região por região, como que é a população desses lugares. Vamos começar pelo Oriente Médio, tá? Então, no Oriente Médio, mais da metade da população é composta por árabes, tá? Sendo que a outra parte, né, da população é dividida, né, em diversas etnias diferentes, sendo que as principais são essas aqui, tá? Persas, judeus, curdos e turcos, tá? Então, vamos lá. Os persas, a maior parte da população do Irã, que é um país que está localizado na região do Oriente Médio. Os judeus, Israel. Os curdos tem no Irã, na Turquia, no Iraque, na Síria. E os turcos na própria Turquia e em menor número também no norte do Irã, tá? E a religião predominante, tá, do Oriente Médio é a religião Islã, tá? Ou que a gente chama também de islamismo. Por que eu tô falando sobre o critério aqui da religião? Porque
nas outras regiões, vocês vão perceber que existem também outros tipos de religião. E a gente vai começar também a falar sobre as religiões predominantes de cada lugar, ok? Beleza. Na Ásia Central e Setentrional, ou seja, é a região onde foi a ex-URSS, o que isso quer dizer? URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, durante a Guerra Fria, se teve a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acabando a Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir e a gente chama de ex-URSS, tá bom? É por causa disso que tem a origem desse nome. Então, nesse lugar, a gente tem a predominância de povos de origem turca, mongol e eslava. Começa a perceber o seguinte, né? A gente tem vários tipos de origens, né, de povos que compõem a Ásia, porque a Ásia também é um continente de uma cultura milenar. Culturas, né, porque é mais de uma, de culturas milenares, tá? Então, se tem a herança histórica, tá, que se repercute até os dias atuais, ok? Já no Oriente da Rússia, ou seja, o Oriente é a porção leste, ok? Da Rússia. A gente tem intensos fluxos migratórios de chineses da etnia Han, tá? Então, essa etnia é a principal etnia da China, compondo parcela considerável da população, ok? Em termos de religião, a gente tem o cristianismo ortodoxo na Rússia, tá? E o Islã na Ásia Central. Então, aqui nós temos a convergência de dois tipos de religião numa mesma região, tá bom? No leste asiático, onde a gente tem a China, a gente tem amplo predomínio da etnia Han, como eu acabei de dizer, só que a gente tem a galera dessa etnia tanto na China como também parte da Rússia, como eu acabei de falar. E essa etnia, ela compõe 92% da população chinesa, tá? E além dela, ainda tem 56 minorias étnicas, ou seja, é uma diversidade bastante expressiva, tá bom? E a religião é budismo, tá? Que é praticada na China, na Mongólia e no Japão, tá? Então, o porquê que eu estou passando por todas essas regiões, por que eu estou falando isso para vocês? Por causa, para vocês compreenderem a complexidade populacional da Ásia, ok? No sul da Ásia, na Índia, nós vamos ter os grupos étnicos dravidianos, tá bom? No Paquistão e na Índia, nós vamos ter os punjabis. Se vocês quiserem pesquisar isso aqui mais a fundo, pesquisa no Google e veja como que é a cultura, né? Como que é o grupo étnico dravidianos, punjabis, tá? Porque são grupos étnicos muito específicos dessas regiões, tá? Nós temos os tamês nas partes das Índias e do Sri Lanka, os birmaneses em Mianmar, e a religião no sul da Ásia nós temos o hinduísmo, que é oficial da Índia e do Nepal, o Islã no Paquistão e Bangladesh, e o budismo em Sri Lanka e Mianmar. Entende? Então, a Ásia é praticamente o berço de diversas religiões que existem atualmente no país. No país não, no mundo, desculpa, tá bom? E no Sudeste Asiático a gente continua, tá bom? No Camboja, a etnia Khmer, ou Khmer. Em Laos, a etnia Yao, ou Yao. Em Tailândia, a etnia Thai. Tá? Então, além da gente ter as etnias que são mais famosas, que mais são conhecidas, né? Ainda tem aquelas etnias, tá?
que geralmente não são citadas porque são muitas coisas. Então, não necessariamente significa que só existem essas, tá? Existem muito mais, mas só que essas são as principais, tá? Na Península Malaia e em partes das ilhas de Sumatra e Bornéu, nós temos os malaios. Na Indonésia, javaneses e sudaneses. Filipinas, os filipinos. E no Sudeste Asiático, nós temos as religiões. Islã, na Indonésia, que é o país que concentra a maior população muçulmana do mundo, tá? Então, muçulmanos são os seguidores do islamismo, ok? Budismo, que nós temos a Tailândia, Laos, a Camboja e o Vietnã. E temos o cristianismo em Filipinas, que é o país com a maior população cristã da Ásia, ok? Então, dito isso, a gente agora vai entender um pouquinho sobre a distribuição da população pelo território. O que é distribuição? A forma como essa população ela ocupa o território asiático, ok? Então, primeiramente, a distribuição da população pelo território não ocorre de maneira uniforme, ou seja, as pessoas elas não estão distribuídas de forma igual pelo continente. Por quê? Porque na Ásia, didático aqui, porque na Ásia, né, como eu já havia dito nas aulas passadas, é uma região onde se tem desertos, relevo montanhoso, áreas de clima frio, tá? Então, essas três regiões, elas acabam sendo regiões muito inóspitas, regiões praticamente desabitadas em função das condições naturais, né? Então, quando a gente fala de deserto, é um lugar onde tem pouca chuva, né? Então, para você desenvolver qualquer coisa em um lugar que tem pouca chuva, é complicado. Relevo montanhoso, é muito frio, né? Topo de montanhas. Além disso, se tem uma dificuldade, né, de se habitar em montanhas, né? De desenvolver atividades econômicas em montanhas, tá? Existe essa possibilidade? Existe, mas isso requer um uso de tecnologia e investimento, né? Então, isso não é a realidade da maior parte dos países asiáticos. E áreas de clima frio, que também é um clima bastante limitante para a ocupação, ok? Então, a China e a Índia concentram 2/3 da população absoluta da Ásia, ou seja, né? A cada 3 asiáticos, 2 estão na China ou na Índia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, em que a gente tem uma parte do território que praticamente concentra a população, que é no caso da China e da Índia. Já no Japão, Bangladesh, Indonésia e Paquistão, também tem alta densidade populacional. O que é densidade populacional? A gente tem um número muito grande de pessoas dentro de um território, né? E muitas das vezes esse território acaba ficando aparentemente pequeno, né? Ou na prática pequeno mesmo, porque tem muita gente habitando essa região, ok? A vasta extensão da Rússia, da Sibéria, os desertos do Oriente Médio e da Ásia Central e grande planalto do Tibete, já falei aqui várias vezes sobre esse planalto, tá? São parcialmente povoados e apresentam baixa densidade populacional. Por quê? A Sibéria é um lugar conhecido por ser muito frio, então tem essa limitação do clima. Deserto do Oriente Médio e Ásia Central, já diz porque é região desértica, e Planalto do Tibete, porque é uma região montanhosa. Já dei uma aula aqui falando sobre relevo e clima da Ásia bem devagar, para que quando chegasse na aula de hoje, vocês já estivessem aí tendo mais ou menos essa noção, essa dimensão do que eu tô falando, ok? A maior parte da população da Ásia se concentra ao longo de planícies. Tá? O que são planícies? São relevos relativamente planos e próximos ao nível de rios, ao nível do mar, tá? Em áreas favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, né? Então, a agricultura, ela demanda, né, um relevo de planície, né? É muito dificultoso fazer uma
agricultura em regiões montanhosas. Apesar que na Ásia eles fazem isso, mas é muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais simples e mais barato se fazer agricultura em terrenos onde realmente é mais favorável que para se fazer aqueles grandes campos, né, de plantação, né? Geralmente lá eles plantam muito arroz, precisa de uma área que seja plana, tá? E essas regiões são sobretudo nas regiões sul, leste e sudeste da Ásia, tá bom? Que também acabam sendo o quê? As regiões mais quentes, tá? Então, também falei bastante sobre isso na aula de clima, ok? Daí, falando um pouco mais e se aprofundando mais ainda sobre esse aspecto da população numerosa e o crescimento da população, né? Tenho algumas coisas para pontuar, para falar com vocês sobre isso, tá bom? Primeiro, eu vou falar sobre 2 termos, que são termos assim que a gente aprende ainda quando a gente tá nas séries anteriores, tá? Lá, 6º, 7º ano, que são a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, tá? O que é isso, tá? Taxa de mortalidade e taxa de natalidade, né, são 2 índices que são utilizados para calcular, tá, características da população. Então, quando a gente fala sobre taxa de mortalidade, a gente está falando sobre o número de óbitos da população, geralmente em um ano, tá? Vou colocar o exemplo de um ano porque fica mais fácil, tá? Então, medindo todos os anos, um ano atrás do outro, né, a quantidade de pessoas que vieram a óbito, que morreram, que faleceram, tem como se criar uma comparação se esse número está crescendo ou se esse número está diminuindo. E no caso da Ásia, a gente vai ter uma diminuição da taxa de mortalidade ao longo do século XX, tá? Então, século XX de 1901 até o ano 2000, tá? E por que isso vai acontecer? Porque esse é um século que a gente acaba tendo diversas melhorias, tá? No modo de vida da população. Tá? O que isso significa? Isso significa que a população ela começou a ter um acesso maior a saneamento básico, ela começou a ter acesso maior a vacinas, ela começou a ter acesso maior a condições mesmo, né, de serviços médicos, hospitalares, e isso fez com que a população ela conseguisse viver mais tempo, né, mais anos, ou seja, conforme foi se resolvendo problemas de tratamento de água, tratamento de esgoto, isso começou a evitar doenças, né? Além disso, a medicina ela também teve um avanço, então surgiu tratamentos para diversos tipos de doença. Enfim, então diante disso, a quantidade de pessoas começaram a morrer menos, tá? Em outro lado, em contrapartida, a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? O número de pessoas que nascem, tá? Pela mesma lógica, né? Calculadas em um ano, foi cada vez mais aumentando, ok? Então, aqui, o que a gente se deparou que aconteceu na Ásia, tá? As pessoas começaram a viver mais tempo, ou seja, a taxa de mortalidade diminuiu, ou seja, menos pessoas morrendo e muita gente nascendo. Isso fez com que, numericamente, a população da Ásia ficasse muito grande. Por quê? Porque tinha muita gente nascendo e pouca gente morrendo. Deu para entender? E aí a gente teve um aumento do número total de habitantes a cada ano, tá? A população asiática tem crescido mais lentamente desde o final da década de 90. Então, no finalzinho já do século XX, a população ela começou a crescer menos, tá? Mas esse crescimento, ainda assim,
resultava em uma quantidade muito grande de pessoas na população. Aí a gente entra num termo, né, que a gente chama de taxa de crescimento vegetativo. O que é taxa de crescimento vegetativo? Taxa de crescimento vegetativo é quando a gente diminui a taxa de mortalidade de nascimento, ou seja, a taxa de crescimento vegetativo nada mais é do que contar de fato quantas pessoas estão vivas dentro daquele continente, tá? Então, a taxa de crescimento vegetativo no continente está em torno de 1% ao ano, ou seja, a cada ano que passa, 1% da população aumenta, ok? Só que considerando uma população que já é muito numerosa, 1% é muita coisa, mas é próximo da média mundial do que acontece também em outros países, ok? Lembrando que as taxas não são homogêneas entre os países e continentes, ou seja, então tem países que vai crescer muito, outros que vai crescer menos, ok? E o principal contraste ocorre entre os países em que apresentam taxa de crescimento vegetativo acelerado e os que apresentam taxa de crescimento reduzida ou negativa. O que é taxa de crescimento acelerado? É quando a gente tem um boom, se tem um estouro, né, de crescimento mesmo da população. Né? Então, de um ano para o outro, essa população ela cresce muito e de forma muito rápida. E quando a gente fala em crescimento reduzido ou negativo, é aquele tipo de crescimento reduzido. É que cresce, mas não é acelerado, ou seja, não é de forma rápida, tá? Ainda está crescendo, ainda está positivo, mas é devagar. E negativa é o decréscimo mesmo da população, ou seja, o número total de habitantes daquele país está diminuindo, ok? E vamos para alguns casos específicos, né, para exemplificar para vocês como que isso ocorre, ok? Então, vamos ao caso da Índia e da Indonésia, tá? Então, a Índia é um país do sul, a Indonésia do sudeste, tá? Esses dois países apresentam renda per capita baixa, né? O que é renda per capita baixa? A renda per capita é quando você tem o total que um país produz, tá? Das suas atividades econômicas, né? Ou seja, do total que ele consegue, né, criar uma renda e você divide pela sua população, tá? Então, per capita significa por pessoa, tá? Então, é como se pegasse todo o dinheiro produzido e dividisse para todas as pessoas que moram, né, que vivem naquele país. Na prática, isso acontece? Não acontece. Mas a ideia da palavra renda per capita vem dessa ideia para você saber por habitantes, né, quanto que, teoricamente, um país ele produz. Então, isso é uma forma de dizer, quando diz que a renda per capita é baixa, que é um país pobre, beleza? Então, esses países são considerados países pobres, tá? E tem uma taxa de crescimento vegetativo elevada, ou seja, são países pobres, mas com uma população muito numerosa, uma população muito grande, uma população que está sempre crescendo cada vez mais, tá? Então, nesses países, o percentual de jovens em idade apta para o trabalho é maior entre a população, ou seja, uma galera aí entre 14 e 59 anos, ok? Uma grande população tende a resultar em maiores impactos ambientais, maior demanda dos serviços de saúde, educação, moradia, saneamento, transporte, energia elétrica e ofertas de empregos. Ou seja, se a gente tem uma população muito grande, né, o Estado, o governo tem que dar conta, né, de administrar essa população naquele território. E quando a gente fala de países que são relativamente pobres, né, ou seja, países praticamente com economia agrária, né, na agricultura, tá? Isso acaba ficando muito difícil de se dar conta, entende? Então, uma população muito grande, isso vai interferir nos impactos ambientais, ou seja, vai ser uma população que vai produzir muito lixo, uma população que vai produzir muito esgoto
e por aí vai. Então, isso acaba sobrecarregando o solo, acaba sobrecarregando o lixo, os rios. Para alimentar essa população, tem que se produzir muito na agricultura. E isso também pode sobrecarregar, né, o sistema de abastecimento, enfim. A maior demanda nos serviços de saúde, ou seja, muita gente propícia a ficar doente, principalmente quando se fala em países pobres, tá? Aí tem problemas também em relação à oferta de educação, porque para você ter oferta de educação, você precisa ter bastante professores, bastante pessoas qualificadas, e isso nem sempre acontece. Precisa ter infraestrutura, espaço, escola e por aí vai. Problemas de moradias, né? Mesmo o espaço, né? O urbano, propriamente dito, fica muito comprometido porque há muita gente circulando, e existem outros problemas, né, também em relação a isso, questão de saneamento básico, como que você vai fazer o tratamento da água, como que você vai fazer o tratamento de esgoto. Então, muitas das vezes, esse abastecimento, ele é precário, ele não chega em todas as famílias. Problema de transporte, né? Intenso desengarrafamentos, né, nas vias públicas. Energia elétrica para dar conta de iluminar toda essa população, e ofertas de emprego. Então, muitas das vezes, o mercado de trabalho não consegue absorver uma grande mão de obra, tá? E em relação a isso, a Índia deve ultrapassar a China e se tornar a população mais numerosa da Terra até o ano de 2050. Então, atualmente, a China é a maior população e a Índia é a segunda maior população da Terra, né? E é uma população pobre. Então, aí nós já descrevemos uma série de situações, de problemas em países que têm uma população muito numerosa. O caso do Japão e da Coreia do Sul são os países mais desenvolvidos do continente. Então, aqui a gente está lidando com uma situação que é completamente diferente da Índia e da Indonésia, tá? Ali a taxa de crescimento vegetativa é reduzida, ou seja, tem uma população mais controlada, ou seja, não é uma superpopulação desordenada, apesar do Japão ainda assim ter uma população bastante numerosa, e é uma população onde o percentual de idosos na população total aumentou e da população jovem em idade apta ao trabalho diminuiu, elevando os gastos com os sistemas de saúde e previdência social e reduzindo a oferta de mão de obra. Vamos aqui por partes, né? Primeira coisa, quando a gente fala em Japão, principalmente Japão, Coreia do Sul também, mas principalmente Japão, é um país que ele é muito associado a uma qualidade de vida, ok? Ou seja, é um tipo de população que geralmente tem uma medicina de ponta, é uma população urbanizada, enfim, tem uma série de fatores, né? É um país desenvolvido, né? Então, não é um país relativamente pobre, ok? E o que acontece? E tem uma qualidade de vida tão elevada que a população, ela já é considerada idosa. O que é idosa? A maior parte da população está na faixa etária ali mais ou menos de 60 anos para cima, né? E isso começa a gerar alguns problemas. Por quê? Né? Porque o país ele precisa gerar renda, ele precisa gerar riqueza, e quem é que vai, né, trabalhar para gerar essa riqueza, que é chamada de população economicamente ativa, são os jovens, né? E os idosos, eles já estão numa fase que eles são aposentados. Então, diante dessa situação, aqui a gente já começa a ter um problema também. Por quê? Porque precisa manter, né, a economia desse país, e a partir do momento, né, que a população já é aposentada, gera esse impasse, ok? Então, a população de jovens em idade apta para o trabalho diminuiu, essa idade é de 14 a 59 anos, ok?
elevando os gastos com o sistema de saúde. Por quê? Porque geralmente a população idosa ela demanda muito, né, dos sistemas de saúde, ok? Para fazer tratamentos, para fazer uma série de procedimentos, acompanhamentos, enfim, né? Já é uma faixa etária da população que já utiliza bastante os recursos de saúde e de previdência social. Então, previdência social nada mais é de onde provém as aposentadorias. Então, esse sistema ele acaba também ficando muito sobrecarregado, ok? E em função da maior parte ser idosa, isso reduz a oferta de mão de obra, ou seja, tem poucas pessoas para trabalhar para sustentar a economia do país e essa economia que financia os sistemas de saúde e também o de previdência social, ok? E aí a gente entra no caso da China, ok? O que acontece na China? Qual é a realidade da China? Então, durante décadas, tá? A China tentou conter a taxa de crescimento elevada de sua população. Então, lembra que a China é a população mais numerosa, né, que se tem na atualidade na Ásia. Não só na Ásia, como também no mundo, tá? Então, ela, de uma certa forma, tentou conter essa taxa de crescimento através do quê? Através da política do filho único, ou seja, incentivando as pessoas, isso na década de 70, beleza? Incentivando as famílias a terem apenas um filho para tentar reduzir a taxa de natalidade. Por quê? Porque já estava acontecendo o mesmo problema da Índia, ou seja, os sistemas, né, de educação, de saúde, moradia, transporte, saneamento básico e entre outros não estavam dando conta de atender a população, tá bom? E a China, além disso, diferente do caso da Índia e da Indonésia também, caminha em direção a um cenário semelhante a dos países desenvolvidos do continente, ou seja, a China, ela está se tornando, na verdade não está se tornando, ela já é considerada uma nação rica. Inclusive, ela já está competindo com os Estados Unidos, que é a população mais rica do planeta, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que é a realidade dos países asiáticos e essa diversidade, ok? E como eu já havia comentado, mas que também está escrito aqui, tá? A China ela passou por avanços socioeconômicos, ou seja, ela melhorou a qualidade de vida da sua população e também adotou programas de controle de natalidades efetivos, como acabei de citar, a política do filho único, ok? E como que funciona, né? Como que gerou, né? Por que a China ela chegou, né, nessa política do filho único, professora? Explica isso melhor, enfim. Então, vamos pegar um pouquinho no passado da China para vocês entenderem isso, tá bom? Então, em 1949, ou seja, ali na metade do século XX, a gente teve a implantação, uma reforma política na China, né? E nós temos a implementação do regime socialista, tá bom? Não quero definir cor. Aqui, esse regime, as famílias eram incentivadas a ter filhos, ok? Aqui a gente está falando depois da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e aqui a gente entra no contexto de Guerra Fria, tá? Então, o contexto de Guerra Fria é quando a gente teve a disputa entre o socialismo e o capitalismo, ok? Por isso que eu tô falando aqui sobre a questão do socialismo. Então, durante a Guerra Fria, alguns países se tornaram capitalistas e outros socialistas, e aqui no caso da China, ela foi um país socialista, ok? Então, considerando isso, as famílias eram incentivadas a ter filho porque uma população numerosa era sinônimo de supremacia. O que significa isso, tá? Supremacia é a ideia de ser superior, tá bom? Então, ter um país que nessa época tinha uma população numerosa significava a mesma coisa de poder, tá bom?
E daí isso resultou no excedente populacional, ou seja, isso entrou no descontrole e a população ela começou a ter um boom, ela começou a crescer de uma forma muito acelerada, a ponto que isso começou a agravar o quadro social do país, ou seja, não dava conta mais, né? O negócio chegou a um ponto que ficou desordenado e essa população ela começou a perder a sua qualidade de vida, ou seja, começou a ter problema de abastecimento de alimento, abastecimento de água, começou a ter problema de transporte, de moradia, de emprego, enfim, todos os problemas ocasionados em função de uma população muito numerosa, ok? E daí o governo chinês passou a adotar diversas medidas de controle de natalidade, aqui já na década de 70, ok? E foi instituída a política do filho único por casal. Por quê? Para tentar desacelerar esse crescimento, tá? Então, como que funcionava essa política do filho único? Famílias que tivessem mais de um filho estavam sujeitas a pagamento de multas e perda de benefícios sociais. Obviamente que diante desse cenário, né, as famílias elas começaram a se controlar muito, principalmente utilizando anticoncepcionais. Lógico, aconteciam outras coisas como abortos clandestinos e por aí vai, sim, também existiam. Existiam pessoas que tiveram seus filhos e fugiram do país para criar seus filhos em outros lugares, como por exemplo no Brasil, também, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Daí, né, isso mais ou menos na década de 70, quando chegou em 2015, tá? A China ela começou a ter um crescimento negativo, ou seja, a sua população começou a reduzir, tá? E aí, preocupado com a taxa de crescimento negativa e uma população cada vez mais envelhecida, né? Então, aí se depara com o mesmo problema que tem no Japão, ok? O governo chinês foi obrigado a rever a política do filho único e conceder aos casais a opção pelo segundo filho. Deu para entender? Acabou a Guerra Fria, né? A China, ela acabou abrindo o seu mercado, se aderindo também ao capitalismo, né? Porque o capitalismo venceu a Guerra Fria. E hoje em dia a gente tem esse incentivo de novo pelo crescimento da população. E ainda assim, a China é a maior população do mundo, tá? Mas é uma população também mais envelhecida porque se teve uma qualidade de vida, né, maior e a redução de pessoas nascendo, isso também reduziu a quantidade de jovens na população. E uma vez que tem também essa redução da quantidade de jovens na população, entra nos mesmos problemas, né, que acontecem no Japão, né? Como eu havia falado, voltar aqui para vocês verem, peraí. Pouca gente apta para o trabalho, né, para a geração de renda e riqueza para o país, altos custos do sistema de saúde, previdência social, tá? E redução da oferta de mão de obra, ou seja, pouca gente disponível no mercado de trabalho, ok? Então, povo, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!